nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos iniciar o culto. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia que Tu nos deste, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido generoso, ó Pai. Tu nos deste um belo dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vivemos hoje e por cada momento que Tu nos tem proporcionado. E de uma forma especial queremos te agradecer, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, te prestando esse culto, ó Pai. É um privilégio podermos estar aqui. Mas, Senhor, nesse momento nós reconhecemos também que nós não temos condições de nós mesmos, porque somos falhos, somos pecadores, ó Pai. Por isso, nós queremos no início, Senhor, desse culto, já estar te pedindo perdão, ó Pai, porque entendemos que não podemos chegar de qualquer maneira à Tua presença. Mas, Senhor, também cremos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso clamamos a Ti, ó Pai, lava-nos novamente, porque queremos, ó Pai, estar justificados mais uma vez, para estarmos na Tua presença, livres para Te adorar, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pensamentos, ó Pai, indevidos, por atitudes e palavras, ó Pai, que não deveríamos ter tido, Senhor. Pai querido, perdoa-nos pelas nossas omissões, perdoa-nos, ó Pai, e derrama sobre nós da Tua graça, e assim, Senhor, que possamos estar, ó Pai, realmente como adoradores, como verdadeiros adoradores da Tua presença. Que Tu seja engrandecido nessa noite, que Tu seja exaltado, que cada voz, cada coração, cada alma possa glorificar o Teu nome. Tu és digno de honra, glória e louvor, hoje e sempre. E nós estamos aqui para engrandecer e Te agradecer, porque Tu és Deus acima de todas as coisas. Também, Senhor, no início desse culto, nos lembramos, ó Pai, de famílias que estão sofrendo, agravadas aí, ó Pai, pela doença, e algumas até por perdas. Lembramos, ó Pai, de pessoas amadas que já estão contigo nesse momento, Senhor. Mas nós, ó Pai, queremos clamar a Ti pelo conforto para cada família, que o Teu Espírito Santo console cada família, e que, Senhor, aqueles que estão enfermos possam, Senhor, estarem sendo restaurados pelo Teu poder. E a todos nós, Senhor, que Tu tem nos abençoado, que possamos, ó Pai, com todo o nosso fôlego, adorar o Teu nome, pois Tu és digno de louvor. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Aleluia, mais um dia que o Senhor nos deu. Então vamos nos alegrar, vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Glória seja dada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o
da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Aleluia, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para te dar honra, te dar glórias, porque Tu és grande, Senhor. Tu és um Deus grande, muito digno de louvor, acima de todos, acima de tudo, Senhor. Nós queremos o Teu nome engrandecer. Gratos, Pai, pela Tua obra nas nossas vidas, pelo Teu cuidado, Pai. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Sinos que vamos cantar, ele fala: eu te agradeço, Deus, porque no deserto tu não me deixou morrer nem desanimar. Amém? Que Deus continue renovando as nossas forças, nos fazendo acreditar que Ele nos colocou na prova, mas Ele é Deus, Ele é fiel para cuidar de nós. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz viver. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou da forma não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e
só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertence, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertence, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertence, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertence, Deus, que te pertence, Deus. Que te pertence, Deus. Aleluia, vamos ofertar ao Senhor. A honra, a glória é dele, nós pertencemos a ele, tudo que temos e que somos está nas mãos dele. Então vamos ofertar nesse momento, vamos trazer dízimos, ofertas, como nosso ato de fidelidade, como nosso ato de gratidão. Ele tem sido provedor o tempo todo, tem suprido as nossas necessidades. Vamos consagrar ao Senhor então os dízimos e as ofertas. Você que está acompanhando de casa, você já sabe, mas é sempre bom lembrar, você também pode ofertar e dizimar através aí do QR Code e também pelo ícone no Atos 6 ou no YouTube, ali também na descrição tem o ícone que você pode ofertar e dizimar também. Vamos estar consagrando ao Senhor. Senhor, Tu é o provedor e em todo o tempo, Senhor, Tu tem cuidado de nós. Tu tem nos dado, Senhor, todas as coisas, suprido as nossas necessidades. E Tu tem, Senhor, nos colocado, Senhor, de pé num tempo tão difícil. E nós só podemos nos render a Ti e agradecer por tudo que Tu tem feito, por essa grande obra na nossa vida. E colocamos aqui, ó Pai, como nossa gratidão e como nossa fidelidade, reconhecendo que foi Tu que nos abençoou, os dízimos e as ofertas. Toma nas Tuas mãos, consagra, multiplica, abençoa os Teus filhos ainda mais, que cada dia mais e mais as despensas possam estar, ó Pai, com os alimentos necessários. A oportunidade de trabalho, Senhor, possa estar sempre disponível aos Teus filhos. E que o Teu poder seja manifestado na vida de cada um. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ofertar ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem
me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, vês que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Hoje é um tema muito sério. Todos são, né? Nós estamos falando sobre Davi, né? Já há inúmeras mensagens aí. Viemos numa sequência. E hoje nós vamos falar sobre amalequitas. Na verdade, o tema hoje, continuando o nosso estudo sobre Davi, é vencendo o espírito amalequita. E é muito sério os pontos que aqui estão, que nós queremos compartilhar nessa noite. 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 a 6, mas após a leitura, mantenha a tua Bíblia aberta, que nós vamos também usar outros textos aqui, outros versículos. Diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclac, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclac. Tomaram Ziclac e a incendiaram. Levaram cativas mulheres que lá estavam.
mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e seus filhos e filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Podeis assentar, amados. Temos que conhecer as estratégias do inimigo, as formas do inimigo agir, como que o inimigo combate. E essa mensagem mostra apenas uma das várias estratégias que o inimigo usa, que aqui eu estou chamando de um espírito amalequita. E isso aqui é muito sério, como falei já, porque a gente aqui identifica a causa de muitos problemas e de muitas situações que se enfrenta por aí, e que muitas vezes passam desapercebidas. Mas, na verdade, são armadilhas, ciladas, ações do inimigo, que vêm para desestruturar, para quebrar estruturas, e vem de forma muitas vezes sutil, e a gente não percebe. Então vamos começar. Os amalequitas, brincando com um programa, mas é mais ou menos isso. Quem são? Onde atuam? Como atuam? Logo mais. Como vamos vencer os amalequitas? Os amalequitas, os descendentes de Amaleque. Amaleque foi neto de Esaú, e Esaú a gente já conhece. Esaú a gente já entendeu a história, né? Esaú, um príncipe, né, que ele nasceu como primogênito, mas abriu mão da sua primogenitura, enganado pelo seu irmão, mas também desprezava a bênção e o direito que tinha. Então essa é uma outra mensagem, mas a gente por alto já está entendendo isso aí, né? Alguém que era para caminhar como um abençoado, abriu mão de ser abençoado para viver os prazeres do momento. Enquanto Jacó, que tinha a fama de trapaceiro, queria ser abençoado, e foi de forma errada buscar isso, mas foi. E o final da história a gente já sabe também. Quem foi abençoado e quem ficou com o direito de primogenitura foi Jacó, Israel, que depois se arrependeu, depois foi procurar Esaú. A gente conhece essa história toda. E quem continuou uma trajetória muito complicada foi Esaú. Os descendentes de Esaú se tornaram uma tribo, a mais antiga tribo nômade da história. E eles habitaram em Canaã. Teve uma aliança, foram aliados muito fortes com os cananeus na resistência para impedir que Israel entrasse na terra prometida.
E depois de atacar Israel em inúmeras ocasiões, eles se colocaram debaixo de uma maldição divina. E em um momento foram a causa da queda de Saul. Porque Deus deu uma ordem para Saul. Isso aqui é uma introdução, irmãos, só para a gente se situar e saber quem são os amalequitas. Deus tinha dado uma ordem para o rei Saul, dizendo para eles invadir os amalequitas, tomar tudo, matar todo mundo, não deixar sobrar ninguém, não deixar sobrar animal nenhum, exterminar os amalequitas. Parece muito severo, mas no Antigo Testamento tem muitas ordens de Deus assim. E a ordem era exterminar todo mundo. Só que Saul não fez isso. Saul poupou o rei, que lhe interessava. Saul poupou os melhores animais, os mais saudáveis, mais valorosos. Saul, a gente já falou aqui, queria a glória dos homens. Lembra da cabeça de Golias? Queria a glória dos homens. Então ele não se levou por essa ordem de Deus, e ao contrário disso, ele pegou o que tinha de melhor dos amalequitas e o rei para ficar do lado dele. E assim Saul desagradou a Deus e levou um fracasso na caminhada de Saul. Saul acabou morto, Jonatas acabou morto, enfim, a gente conhece essa história. No episódio que nós lemos aqui, no texto que nós lemos, Davi está retornando de uma caminhada de 3 dias. Ele estava acompanhado dos 600 homens, aqueles que se ajuntaram a Davi, lá na caverna, lembra? Que a gente pregou aqui, e os 600, os endividados, marginalizados, né? O pessoal que estava aí no aperto, devendo cartão de crédito, que não estava conseguindo pagar a conta de luz, essa coisa toda. Então, eles foram lá e juntaram como o exército de Davi. A gente já falou isso aqui. E eles saíram para uma batalha e estavam voltando de uma viagem aí de mais ou menos uns 100 quilômetros, voltando a pé. E quando eles estavam chegando, eles encontraram uma cidade toda destruída. A cidade deles estava queimada, saqueada, e eles ficaram sabendo que os amalequitas invadiram a cidade enquanto eles estavam fora, e pegaram as esposas, os filhos, as filhas, levaram cativos e levaram o melhor que eles tinham e queimaram tudo. E aqui é que começa a história do espírito amalequita. Os versículos de 1 a 3 fala sobre isso. Mas especialmente eu quero ler com vocês aqui o versículo 2. Reparem aí. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Quando o espírito amalequita atua, ele vem primeiro atacar a família. O espírito amalequita ataca a família. E veja só, ele não matou ninguém. O espírito amalequita não tem a intenção de matar, ele tem a intenção de escravizar. Quando o espírito amalequita está atuando no seio de uma família, o seu propósito principal é manter as pessoas cativas e escravas. A família é o território preferido desse espírito. Por quê? Porque a família é o primeiro grupo de proteção que Deus formou. A família foi feita para ser
protetora. Deus criou a família de forma que em família um coopera com o outro. Existe ali papéis importantes do marido, papéis importantes da esposa, papéis importantes do filho. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E ali em família eles são mais fortes, eles são ali, estão protegidos. E é por isso que o espírito amalequita vem desarticular justamente dentro da família. Porque quando a família desestrutura, todo mundo fica enfraquecido. Quando a família se quebra, todos os componentes ficam enfraquecidos. Tanto do maior, o pai, ao mais novo, a caçula, todos vão ser fragilizados. Todos vão sofrer. E o espírito amalequita vem para isso. Ele não vem para matar, ele vem para escravizar, ele vem para pegar, tirar os filhos de casa, envolvendo os filhos, escravizando eles nas drogas, escravizando eles nos prazeres. Ele vem para levar o homem e a mulher ao adultério e escravizar eles em uma vida fora de casa, uma vida dupla, se escondendo, se envergonhando, de tal forma, exatamente como foi lá no Éden. E eu mencionei isso no estudo de quarta-feira, da nudez, que é uma nudez que não era simplesmente uma nudez física, mas uma nudez da alma, quando a gente se envergonha, quando a gente não tem coragem de falar a verdade, a gente se esconde da pessoa que é a nossa carne, é osso dos nossos ossos, é carne da nossa carne. Então, quando o espírito amalequita entra, ele vem para manter as pessoas presas a uma mentalidade mundana, a uma mentalidade egípcia, a uma mentalidade de enganos, de frustrações, disfarçadas de alegrias momentâneas. E aí vai minando a família. O espírito amalequita é um espírito de medo, de opressão, de uma opressão espiritual na família. Quer mexer na estrutura de um guerreiro, atinge a família dele. Mexe com a família dele. Desestrutura a família. O guerreiro tenta mostrar a sua estrutura, mas por dentro ele está acabado. O espírito amalequita faz isso. Ele atua diretamente na família. Mas também não só na família. Ele atua também nas lideranças. Repare o que diz aí o versículo 4, 5 e 6. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi que tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabel, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa do seu filho e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor. Se o espírito amalequita vem desarticular, desestruturar pessoas na família, ele também vem desestruturar lideranças. Preste atenção, esse grupo que está aqui foi um grupo que escolheu Davi. Eles é que foram atrás de Davi. Nós estamos falando de um grupo que tinha em Davi um referencial. Reconheceram Davi como uma pessoa séria, como uma pessoa de Deus, como um homem justo, como uma pessoa que estava ali para abençoar. Só que na hora que eles viram a sua família destruída e escravizada,
Eles quiseram culpar alguém, porque quando há um fracasso, a gente sempre procura um culpado. E o líder sempre vai ser o culpado. E aqui, quem era o culpado? Segundo eles, Davi. Eles queriam apedrejar Davi. Davi estava passando pela mesma dor que eles, porque também a família de Davi foi atingida, também as mulheres, também a casa de Davi foi levada escravo. E sentindo a mesma dor que eles, chorando com a mesma lágrima que eles. Só que o povo não se ateve a isso e ainda colocou um peso maior sobre Davi, indicando ele como culpado, dizendo: vamos apedrejar Davi. O espírito amalequita, no meio da igreja, no meio da estrutura, no meio da congregação, promove contendas, promove divisões, descontentamentos, começam a difamar, fadigar, deprimir, angustiar, desmotivar, acusando liderança, acusando o líder do ministério, acusando o líder de grupos, acusando o pastor, acusando o bispo, acusando estruturas. O espírito amalequita, ele vem trazendo essa discórdia, porque se na família ele destrói, ele desmotiva, ele enfraquece um guerreiro mexendo na família, na igreja ele destrói, desmotiva, ele aniquila a igreja, mexendo com o líder, desestruturando o líder, fazendo o líder ser desacreditado. É um espírito de contenda, de divisão, de discórdia. Fez com que aqueles que aclamavam Davi se voltassem contra Davi, que estava sendo vítima como eles, que como eles foi surpreendido. Quando Israel estava em guerra com os amalequitas, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, e Israel prevalecia contra o inimigo. Vocês lembram dessa história? Era contra os amalequitas que estavam lutando. E o líder ficava cansado. Ele estava lá, Moisés, enquanto ele estava com a mão erguida, abençoando, intercedendo, clamando, orando, colocando o povo, os guerreiros, nas mãos de Deus. Israel vencia. Só que diz o texto lá em Êxodo, não vou ler agora para ganhar tempo, mas depois você pode ler em casa, capítulo 17, de 9 a 13, você vai ver isso. Diz que os braços de Moisés ficavam pesados, e ele não aguentava, e o braço ia caindo. Então se levantou Arão e Ur, e ficaram cada um de um lado, e seguravam o braço de Moisés, porque ninguém consegue vencer batalhas sozinhos. Lembra que eu preguei aqui falando sobre Davi? Na batalha, Davi derrubou Golias, mas o resto dos filisteus foi o exército quem venceu. E o líder, ele também tem os seus momentos de fraqueza. Então o espírito amalequita vem para desarticular e separar, deixar o líder desacreditado, tirar o líder da história, tirar o cabeça da história, tanto na família quanto na igreja. Ele vem para tirar a estrutura. Queridos, nós precisamos entender o seguinte: alegria ou tristeza é o que nós semeamos. E o que nós semeamos vai determinar a nossa colheita. Então, se nós vivermos em união e formos alegria uns dos outros, nós vamos colher comunhão e alegria. Mas se a gente deixa
o espírito malequita vir escravizar a nossa casa, vir levantando contenda e nos dividindo, nós seremos derrotados. O que semeamos determina vitória ou derrota. Para não alongar muito, vamos ainda ao terceiro ponto sobre aonde atua o espírito amalequita. Já falamos sobre a família, já falamos, né, na liderança, mas também tem mais. 1 Samuel 30, que não é o texto que nós lemos, só que alguns versículos à frente, versículo 9 e 10, diz assim: Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, e por não poderem passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Preste atenção, porque agora a gente falou sobre liderança, mas agora eu estou falando de igreja. O espírito amalequita ataca a igreja. Quando Davi viu o que aconteceu, o texto fala que Davi foi consultar o Senhor. Davi foi então orar ao Senhor e dizer: Senhor, se eu for atrás deles, eu vou alcançar eles. Se eu for atrás deles, eu vou conseguir chegar até eles e vou conseguir tomar de volta aquilo que ele nos levou. E o Senhor falou: vai, Davi, você vai alcançá-los. E Davi foi com seus 600 homens. Mas acontece que quando chegaram no tempo, lembre que eles já estavam vindo de uma outra batalha, de uma viagem de 100 quilômetros, aproximadamente a pé, 3 dias, marchando incansavelmente. Chegaram e sofreram com toda aquela angústia, a tristeza de ver a cidade e o que aconteceu. E agora eles vão novamente atrás dos amalequitas. Fisicamente eles estavam muito cansados. E foram os 600, mas diz o texto que quando chegaram em um riacho que tinham que atravessar, 200 não aguentavam mais. 200 não tinham condições físicas de atravessar o riacho. E Davi então manda eles ficarem ali, montar um acampamento ali. E ele continua com 400 homens. O plano do espírito amalequita é tornar a igreja desmotivada, acomodada, fria e cansada. O espírito amalequita tenta nos enfraquecer no nossas situações diversas, lutas pessoais, problemas que passamos, a nossa luta no dia a dia, problemas no trabalho, problemas sociais, problemas da saúde, e a gente vai ficando cansado. E chega um momento em que, justificadamente, o nosso corpo mesmo às vezes não aguenta. E a gente pensa assim: ah, não, deixa outro fazer essa obra, porque eu não aguento mais. Deixa outro tocar esse negócio lá na igreja. Outro vai para esse ministério. Outro faz isso. Eu não estou aguentando. Eu preciso de um tempo para mim. Fisicamente ser justificado. Mas isso também é uma articulação do espírito amalequita. Porque aí deixa um fardo mais pesado sobre aqueles que vão atuando. Porque aqueles que estão na batalha também queriam ter um momento de descanso. Aqueles que estão ainda correndo atrás dos amalequitas também queriam parar um pouco, mas se parasse não alcançariam. Então, o que 600 homens iriam fazer, agora 400 tinha que dar conta. Entendeu? Cada um precisava fazer o seu trabalho e mais o trabalho da metade de outra pessoa.
E assim eles continuaram a batalha. E mais na frente eu vou voltar aqui, porque aqui ainda tem um ensinamento muito lindo. Então mais na frente um pouquinho, eu volto aqui, nesse ponto. Mas então preste atenção, aonde atua o espírito amalequita? Na família, na liderança, na igreja. Desestruturando, abatendo, angustiando, escravizando, deixando intimidado o exército do Senhor. Segundo ponto, como atua o espírito amalequita? E eu acho que esse ponto aqui, ele é talvez o mais importante de toda essa mensagem. Dos 4 pontos que eu coloquei aqui, aliás, 3 pontos que eu vou estar mencionando, esse aqui é talvez o mais forte. O espírito amalequita não tem o propósito de matar, mas de enfraquecer, para comprometer o crescimento. Nós lemos ali o texto, e ainda voltando um pouquinho, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, eu quero ler alguns versículos aqui, que são importantes. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 3, depois de 7 a 11, e o versículo 23. De 1 a 3, versículo 1, diz assim: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel enquanto este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 7. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então, versículo 10, então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e declarou ao Senhor durante toda a noite. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Preste atenção. O espírito amalequita compromete a unção e as conquistas da vida pessoal, familiar e ministerial. O grande plano do diabo com relação aos crentes não é matar, mas de comprometer o seu crescimento espiritual. Como eu disse, isso aqui é muito sério. Por quê? A igreja
crescer em número não quer dizer que ela cresceu espiritualmente. A gente envelhecer, fazer anos, não quer dizer que a gente amadureceu. Tem muita gente que tem idade considerável, mas ainda é como criança. E espiritualmente isso é muito sério. Por quê? Porque às vezes a igreja está crescendo muito em números, e eu tenho falado isso. Igrejas aí, né, vão crescendo e vai abrindo igrejas, mas acontece que muitas vezes não há um crescimento espiritual, não há maturidade espiritual. A palavra do Senhor nos diz em um texto que diz assim, ó, leitinho eu tive que vos dar porque vocês ainda não suportam. Muitas vezes a igreja ela é enfraquecida porque ela não amadureceu, ela não cresceu espiritualmente. João, no capítulo 10, versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é feito por meio de obediência aos mandamentos de Deus. E o problema é que a gente se compromete na nossa caminhada. O problema da igreja, dos crentes, falando aqui pela internet, falando aqui para todo mundo que quiser ouvir, o problema da igreja hoje, dos crentes, é se comprometer com outras pessoas e outras coisas que não são do Senhor. E não podemos servir a dois senhores, não podemos ter aliança com Deus e aliança com quem é contra Deus. Desleixo nas nossas práticas, na formação de alianças. Falando assim, bem claramente, não faça aliança, sociedade, parceria com quem Deus reprova. O grande problema de Saul se agravou foi quando ele fez uma aliança com Agag, alguém que era ímpio, um rei que era contra o povo de Deus, um rei que se levantou para aniquilar o povo de Deus, idólatra, zombava de Deus, zombava da nossa fé, do nosso Deus. E Saul tinha ordem para exterminar, e ao invés disso, ele faz uma aliança. Muitas pessoas caem exatamente nas alianças que fazem. Faz amizade com quem não deve. Eu não estou falando para a gente ser antipático, não, irmão. A Bíblia fala para a gente amar todas as pessoas, principalmente aqueles que não merecem o nosso amor. É o que a Bíblia nos ensina a fazer. Amar todas as pessoas. Mas amar é uma coisa, fazer aliança é outra. Fazer amizade, se envolver, estar nas intrigas, estar nas tramas. Não, mas eu estou fazendo isso, pastor, porque eu vou contagiar, eu vou trazer essa pessoa para Jesus. Olha, queridos irmãos, com todos os anos de ministério que eu tenho, isso funciona algumas vezes, mas a maioria das vezes o que eu vi foi justamente o contrário. O crente desanimou, o crente começou a se envolver com outras coisas, começou a ir em festinha, começou a ir em barzinho, começou a ir fazendo, acabou perdendo a bênção. Quantas meninas chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu quero conversar com o senhor porque eu estou namorando um rapaz que não é da igreja. Eu falei assim: amém, irmã,
Mas e aí? Não, ele é meio complicado, mas eu vou converter ele. Eu falei, então converte ele primeiro, depois namora. Porque o contrário vai ser difícil. Ah, não, mas ele não é crente, mas é bonzinho. Ele até falou que vai vir na igreja comigo. Assim, quando tu casar, ele vai proibir você de ir na igreja. Queridos, não faça aliança com quem não teme a Deus. Sociedade, não, o cara é honesto, trabalhador. O texto bíblico, sem querer, está falando mal da vida de ninguém, mas é a Bíblia que fala. O texto bíblico fala que luz e trevas não se misturam. Há uma divisão clara, a luz vai rasgar as trevas. Não tem como fazer aliança assim. Então não faça aliança. Os amalequitas, por não terem sido destruídos completamente por Saul, como foi ordem de Deus, eles se tornaram uma maldição para o reinado de Davi. O problema que Davi está passando aqui, o que sofreram esse povo aqui, não teria acontecido se Saul tivesse sido fiel à ordem de Deus, se Saul não tivesse feito uma aliança com Agag, se Saul não tivesse poupado. Mas por quê? Porque ele achou, não, Deus é radical demais, tem nada a ver, vamos poupar o cara é gente boa. Só que, irmãos, vai abrir a brecha e vai fazer com que lá na frente a maldição venha. Não faça aliança, não estreite amizade com quem não teme a Deus. Seja simpático, esteja pronto para ajudar e a servir a quem quer que seja, mas não faça aliança, não se envolva com quem não teme a Deus. O preço é muito alto. Não faça concessão ao inimigo, pois ele não conhece a palavra temor. Ele não conhece a palavra ética. Ele não conhece a palavra respeito. Mais cedo ou mais tarde, ele retornará, ainda mais fortalecido, para vir destruir. Muitas das lutas que os crentes, que a igreja do Senhor passa hoje, é porque se permitiu envolver e fez aliança com conceitos mundanos. Aqui é lugar de santidade. Nós não podemos trazer o Egito aqui para dentro. Nós não podemos trazer o mundanismo aqui para dentro. O que serve para o mundo não serve para o Senhor. Toda vez que um profeta ou alguém ia adorar o Senhor, ele fazia um altar novo, ele não aproveitava o altar de ninguém. Lembra, só um dos casos que eu vou mencionar aqui para ganhar tempo, Elias e os profetas de Baal. Os profetas foram lá, colocaram tudo, já tinha um altar pronto, e foram lá e tal, e não aconteceu nada. Elias não aproveitou aquele altar, Elias fez outro altar, preparou outro altar, fez o rego, fez tudo novo, porque nós não podemos aproveitar o mundo para Deus, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. E se algo que está no maligno, eu não posso pegar para apresentar a Deus. Então o que eu preciso fazer? Um altar novo. É por isso que antes de adorar a Deus eu preciso consertar a minha vida. É por isso que antes de eu exercer o ministério eu preciso me endireitar. Eu preciso de ser uma nova criatura. Eu preciso de um novo nascimento. Eu preciso abandonar as coisas velhas.
Porque o que era do mundo não serve para Deus, precisa ser transformado, precisa ser purificado, precisa ser feito de novo. Só que a gente, e eu estou falando assim de uma forma genérica, a igreja, a gente, abriu a porta e pode tudo. É legal lá fora, então vamos fazer aqui também porque é legal. As pessoas gostam lá fora, então vamos fazer aqui que as pessoas vêm. Se Jesus não for o suficiente para atrair as pessoas, não precisa de mais nada. As pessoas precisam vir por causa do Senhor Jesus, não para serem agradadas. Pelo contrário, a gente não vem na igreja para ser agradado. A palavra não é pregada para agradar ninguém. Pelo contrário, ela precisa ser de afronta. Ela precisa mexer comigo. Eu preciso me dar conta de que eu tenho que consertar áreas da minha vida. E por mais que eu tente, eu sempre vou ficar devendo alguma coisa. Eu preciso consertar mais. Eu preciso consagrar mais. Eu preciso buscar mais santidade. Aí alguém falou comigo assim: ah, pastor, mas isso é sair de uma escravidão e entrar em outra. Porque aí há um peso e a gente se sente oprimido, tudo que a gente faz está errado. Irmão, não confunda uma coisa com a outra. O pecado me escraviza e me leva para a morte. A santidade eu escolho melhorar para ir para a vida. São caminhos opostos. Mas eu preciso entender isso. Enquanto eu estiver aliançado com pessoas ou coisas do mundo, eu estou botando em risco toda uma estrutura. O espírito amalequita, ele atua enfraquecendo, destruindo, contaminando. Sabe, eu me lembro quando eu era adolescente, eu ouvia uma ilustraçãozinha por um homem já falecido há muito tempo, Paulo Ribeiro. Ele foi diretor da imprensa bíblica e ele várias vezes contou essa história, e ele dizia o seguinte, que foi feita uma reunião no inferno dizendo o que vão fazer para acabar com o crescimento da igreja, para impedir da igreja crescer e ser forte. E cada demônio foi lá apresentando lá e dando uma ideia. E um chegou e falou assim: vou falar que Jesus não existiu. Aí o diabo falou assim: não, isso aí não cola não, porque eles sabem, mudaram até o calendário deles, tem evidência suficiente, não tem como, isso aí não vai dar certo não. Aí o outro chegou e falou assim: vamos falar que ele não tem esse poder todo. Assim, isso também não cola não, porque está cheio de coisa aí que Deus faz aí, e o Filho de Deus faz aí, todo mundo já viu, e quando a gente vê, está acontecendo um milagre, também não dá certo, não vai funcionar. E cada um foi dando uma ideia, até que um chegou e falou assim: eu tenho uma ideia. Vamos dizer que ele não é tão mal assim, que ele aceita as coisas, e que se você quiser tomar uma decisão, você não precisa tomar agora, você pode melhorar amanhã, deixa para amanhã, e vá vivendo o momento. O diabo falou assim: aí, esse é o caminho. Irmãos, eu ouvi essa história, há praticamente aí uns 40 anos atrás. E o que eu achava só uma ilustração, eu vejo na prática hoje. Porque as pessoas começaram a achar que Deus não é tão severo assim. E que eu não preciso mudar tudo hoje, eu posso deixar para mudar amanhã. Só que aí a gente foi liberando, foi aceitando. Só que não é assim.
Deus quer nada mais, nada menos do que santidade. Santidade. Você não precisa mais do que isso e nem menos do que isso. Porque nosso Deus é santo. E só com transformação na nossa vida, com caráter mudado, transformado, é que podemos chegar na presença dele. A gente chega de qualquer maneira. A gente pensa que a gente é muita coisa, irmãos. E a gente esquece quem Deus é. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele, diz a palavra, é temível. Porque Ele é santo. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. E Ele não aceita qualquer coisa. Isso é muito sério. Ele não ataca só quem está de frente, só a liderança. Mas Ele também cria um confronto com quem está enfraquecido. Eu falei que eu ia retomar, voltar um pouquinho, e agora já chegando no finalzinho, estou quase no final, eu quero voltar naquela parte. Lembra que eu falei, 200 ficaram cansados, não conseguiram ir à frente, 400 foram para a batalha, e chegaram lá, pegaram os amalequitas, resgataram tudo que era deles, e ainda pegaram o que era dos amalequitas. Deus deu uma vitória fabulosa para eles, e eles voltaram com tudo o que era deles, e com mais todos os despojos de guerra que foram lá, o que era dos amalequitas, e trouxeram tudo. E quando estavam chegando, encontraram de volta aqueles 200 que ficaram cansados e estavam ali. E chegaram para Davi e disse assim: Davi, tudo isso que está aqui nós vamos repartir entre nós, os 400. Porque fomos nós que fomos lá. Nós que conquistamos. Acontece que Davi, ele vira para ele e fala assim: isso não é assim que vai ser. Vamos dividir igualmente para todos. Mas Davi, eles não foram, ficaram aqui. Eles ficaram aqui, mas ficaram tomando conta da sua bagagem. Eles ficaram aqui, mas eles fazem parte do nosso povo. Eles ficaram aqui, mas nós somos um só. O espírito amalequita tenta fazer a gente achar que é mais do que o outro. O espírito amalequita tem a tendência de fazer com que a gente pense que nós somos mais abençoados do que o outro. E de que, de certa forma, eu tenho mais direito do que o outro. Quando eu prego, quando eu toco violão, quando eu. Mas preste atenção, quanto mais eu faço, tudo já é um prazer. Tem que ser assim. Pregar para mim não é algo que eu estou fazendo para receber. Pregar para mim já é um presente. Tem que ser um prazer, tem que ser minha alegria falar da palavra do Senhor. Tocar para mim não é apenas um destaque, eu vou fazer você reconhecer. Não, isso já tem que ser um prazer, já tem que ser para mim um privilégio, uma alegria. Ainda que eu tenha que gastar tempo treinando, ensaiando, aprendendo. E seja qual for a tarefa que eu faça, o que vem de Deus. Agora preste atenção nisso que eu quero te dizer, irmãos. Preste atenção, porque isso aqui é importante demais.
o que vem de Deus, a bênção do Senhor, vem igualmente sobre todos nós. Eu não vou ser mais abençoado, receber mais do Senhor, porque eu faço mais. A minha recompensa por fazer mais será o prazer de fazer. Mas quando o Senhor derramar a bênção pelas conquistas que a gente adquirir aqui juntos, a bênção virá igual para todos. A família será abençoada, a prosperidade, a provisão, a cura. Deus vai abençoar igualmente a todos, porque o nosso Deus está olhando o seu povo. É por isso que Jesus disse: Senhor, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eu não posso estar aqui na igreja para ser mais abençoado, para receber uma porção maior. Não importa se eu tenho título de pastor, ou seja lá do que for, eu preciso estar aqui para que em comunhão todos nós recebamos a bênção do Senhor. E o privilégio de fazer a obra do Senhor já é uma grande recompensa. Davi entendia isso. Ele disse: não, quem ficou porque não aguentou ir mais além, merece tanto quanto quem foi na batalha. Queridos, o espírito amalequita tenta fazer a gente se achar com divisões, com grupos diferentes, com proporções diferentes. Um é mais do que o outro. Um quer ter mais do que o outro, quer ser mais do que o outro, quer. No reino de Deus, querido, deixa eu contar um segredo para você. Segredo que eu acho que você já sabe, mas lá no reino de Deus só haverá um título: filhos de Deus. Só. Lá eu não sou pastor. Lá eu não sou apóstolo. Lá eu não sou bispo. Lá eu não sou líder. Lá eu não sou. Lá eu só sou filho de Deus, como você. Exatamente como você. Então não tem por que ninguém se achar mais do que alguém. Ninguém achar que é o que faz mais ou melhor. Fazemos o nosso melhor e todos seremos abençoados. Amém? Para encerrar mesmo, como vencemos o espírito amalequita? Só tem uma forma que eu vejo nesse texto. E isso é quebrantamento. Quando choramos, nos humilhamos diante de Deus, até que não se encontre mais força em nós. O texto fala que Davi e os homens choraram, até que não tinham mais força. A palavra do Senhor fala tanto sobre choro. O choro com temor e sinceridade, ele tem poder da oração e em muitas ocasiões é a única linguagem da alma. Alguns versículos só que falam sobre isso. Guarda esses versículos aí. Salmo 6, versículo 6. Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Salmo 42, 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Salmo 56, 8. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Salmo 119, 136.
Os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Salmo 126, 5. Os que semeiam com lágrimas, com cântico de júbilo ceifarão. Mateus 5, 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como que a gente vence o espírito amalequita? Se quebrantando. Quando a gente percebe que a gente fez bobagem, que a gente se desviou, que a gente errou, que a gente se iludiu, que a gente se enganou. E aí quando a gente se quebranta, o Senhor vem e consola. Quando a gente vence o espírito amalequita? Quando nós consultamos a Deus em todas as situações. Davi perguntou: Senhor, diz lá, 1 Samuel 30, versículos 7 e 8. Davi disse a Abitar, o sacerdote filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abitar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Quer saber o que fazer? Pergunta para Deus. Nós muitas vezes falamos que a gente não sabe o que fazer, que Deus não está falando com a gente. É porque, no mínimo, nós estamos falando de forma errada com Ele. Não nos quebrantamos, não somos claros e não ficamos quietos para ouvir. Se você for perguntar alguma coisa a alguém, se você não parar de falar, esse alguém não vai te responder. Muitas vezes a gente vai à presença do Senhor, fala, reclama, pede, e aí a gente termina a oração, em nome de Jesus, amém, levanta, sai correndo para fazer alguma coisa. Quando é que nós paramos para ouvir? Quando é que você fica em silêncio e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve? Quer vencer o espírito amalequita? Aprenda a se quebrantar e aprenda a ouvir o Senhor, e nós venceremos. E o espírito amalequita não terá lugar na nossa igreja, não mexerá com a nossa liderança e não entrará na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cear nesse momento, vamos estar nos preparando para a ceia. Eu queria convidar a pastora Patrícia para vir aqui no altar, para me ajudar. Estamos ceando, estamos servindo a ceia. Muito feliz de rever alguns irmãos, né, que a gente não vê há algum tempo. Alguns dos irmãos já puderam estar aqui, estiveram antes em algum dos cultos aqui, né, quando a gente retornou presencial. Mas outros irmãos a gente está vendo aqui hoje com muita alegria, o Jorge, a irmã Irma, né, e muito bom vê-los aqui, né. Louvado seja, claro, todos são, é muito bom vê-los, né, mas esses dois é a primeira vez que estão podendo estar aqui, né, depois que retomamos. Então estamos muito felizes com isso. Mas tem muita gente que ainda não pode, e precisamos continuar orando por esses irmãos e irmãs. Eu tenho conversado com vários irmãos pelo WhatsApp, e todos falam: ah, pastor, como eu queria poder estar na igreja. Mas a gente entende o momento de cada um, e Deus está operando. Amém? Vamos estar preparando para cear. A ceia é um momento de aliança com Deus. A ceia é um momento de testemunho. A ceia é um momento de afirmação. Quando a gente declara
que a gente tem uma aliança com Ele. E essa aliança, só para lembrar, eu sempre falo isso na hora da ceia, e eu quero já falar agora, só para lembrar. Essa aliança consiste em uma parte que a gente faz e uma parte que Deus faz. E a parte dessa aliança que Deus faz é: Ele morreu a nossa morte. E a nossa parte é para vivermos a vida dele. Só que viver a vida dele é uma recompensa, mas também um compromisso, porque ele é santo. Então eu tenho que viver em santidade. Quero te convidar a se colocar de pé, nos prepararmos para a ceia. O apóstolo Paulo adverte que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Mas a palavra também nos fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso eu te convido a orar agora. Faça uma oração de confissão. Se você, agora olhando para dentro de você e percebe que tem algo que você precisa pedir perdão, peça perdão a Ele agora. Há algo que precisa consertar? Se posicione diante dele agora e fala: Senhor, a partir de agora eu vou mudar isso na minha vida. Para que possamos estar preparados para participarmos da ceia. A pastora Patrícia vai estar fazendo essa oração de confissão nesse momento. E depois vamos estar consagrando os elementos para cearmos juntos. Amém. Feche teus olhos. Vamos falar com o Senhor. O pastor Zenildo falou aqui que o que vence o espírito amalequita é um coração quebrantado. E quando o Senhor nos chama para ser, Ele nos chama para o quebrantamento. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos nossas vidas, ó Deus, nessa noite. Queremos, ó Pai, nos render diante de Ti, Pai. Somos, ó Deus, para muitas coisas meninos. Somos para muitas coisas, Senhor, despercebidos, Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, a cada mês, a cada reunião, a cada culto, a cada despertar de manhã, Senhor amado, nos voltar para Ti, Deus amado, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti, que nós não temos nada, Senhor, a não ser a Tua presença, a não ser o Teu amor que nos aproxima todos os dias, Senhor, e nos chama, Senhor amado, a uma vida de obediência, a uma vida de santidade, a uma vida de renúncia. E o nosso chamado, Senhor, é contínuo, Pai, mas nós queremos Te amar por isso, queremos Te adorar por isso, Senhor, porque a Tua palavra nos garante, Deus, que somos chamados não somente para viver uma vida de crer na presença do Senhor, mas também de padecer por amor de Ti. E foi isso que Jesus fez no Calvário, derramando aquele sangue precioso, entregando a sua vida naquela cruz, Senhor, pagando o preço de morte. Então, Pai, que venhamos valorizar, ó Deus, esse sacrifício, comer esse pão e esse cálice, examinando a nós mesmos, Senhor. Pai amado, na verdade, Deus, se não fosse a Tua graça, o que seria de nós, Senhor? Mas nós queremos tornar a Tua graça valorosa, Senhor, na nossa vida. Por isso, Senhor, perseverantes, reunimos, perseverantes, Senhor, comemos do pão, perseverantes, bebemos do cálice, perseverantes, mantemos a aliança, Senhor, aliança em Ti, Deus. Que o Senhor venha abençoar nessa hora, Pai amado, esta igreja. Que cada coração se volte, Pai, arrependido para Ti. Arrependimento não é vergonha, Pai. Arrependimento é uma oportunidade especial e única na vida de cada filho Teu, cada um de nós. Então, Pai, nos concede essa graça todos os dias.
de Deus voltar-nos para Ti em arrependimento e assim comer deste pão e beber deste cálice, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos consagrar os elementos agora. Você que também vai participar de casa, separe aí os elementos e vamos estar consagrando nesse momento. Toda glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedecendo ao mandamento do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade esse memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar. Temos na lembrança a Sua bendita paixão e morte, a Sua poderosa ressurreição e ascensão e os inumeráveis benefícios que eles nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagre os elementos do pão e do vinho, para que, recebendo segundo a ordenança do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e a pastora vamos estar aqui embaixo. Você pode vir pegar do pão e do cálice e voltar para o seu lugar, mantendo o distanciamento para a gente não infringir as regras. Mantendo o distanciamento, peguem e volte para o seu lugar e aguarde para que todos possamos comer todos juntos. O pão está dentro de um cálice também, como medida de também segurança e cuidado. Amém? Então nós vamos estar aqui embaixo e os irmãos poderão vir buscar. Eu vou amar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Olhe para o pão nessa noite. O pão é a comunhão que há no corpo de Jesus Cristo. O Senhor disse, na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão, levantou os céus, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos o pão dessa noite. Por semelhante modo, após haver ceado, Ele tomou o cálice e disse:
essa é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, façam isso em memória de mim. Quando tomamos, quando bebemos, nós estamos testemunhando dessa aliança, que estamos vivendo a vida dele, porque ele morreu a nossa morte. Bebamos e sejamos abençoados. Senhor, a glória é tua, Pai. A glória é tua, Pai. Pai querido, nós só podemos te agradecer por essa dádiva, por esse privilégio, por esse presente. Em nenhum momento, Senhor, nós merecíamos tamanho sacrifício de Jesus. E nada que possamos fazer pode retribuir, é capaz de retribuir toda essa entrega, todo esse sacrifício, todo esse amor. A única coisa, Senhor, que podemos é te agradecer e engrandecer o teu nome. E nos render a ti com o coração agradecido pela tua obra em nossa vida. Pai querido, muito obrigado pela comunhão do corpo. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque podemos andar juntos, caminhar juntos, ter experiências juntos. Muito obrigado pela comunhão do corpo. Muito obrigado, Senhor, pela remissão dos pecados e pela salvação em Cristo Jesus. Pelo sangue que nos lavou e nos lava a cada dia. Queremos, Senhor, nos colocar aos pés da cruz, para que esse sangue não pare de correr sobre a nossa vida. Nós só podemos te dar honra, te dar glória, te dar o louvor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós colocamos tudo diante de ti, clamamos a ti, nos rendemos aos teus pés. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? É muito bom servir a esse Deus. Para encerrar, pode ficar de pé, a pastora Patrícia já vai impetrar a bênção. Mas eu só quero te lembrar, tanto a você que está aqui, quanto quem está em casa, se você quiser fazer parte da Igreja Metodista aqui do Castrioto, né, dê o seu nome, nós estamos cadastrando os nomes, nós vamos receber a comunhão da igreja, várias pessoas no primeiro domingo de outubro, vamos batizar algumas pessoas, né? O batismo deve ser de manhã em outro local e à noite a recepção aqui de todo mundo junto, né? Se você não tem certeza se você está ou não como membro da igreja,
Algumas pessoas foram desligadas, mas você quer confirmar que quer estar aqui, né? Dê o seu nome, porque aí a gente está comparando no hall de membros, né? E pessoas que deram o nome e está lá no hall como membro ativo, esse não vai precisar fazer nada. Mas se por algum motivo foi desligado, por algum motivo não está lá constando como ativo, nós vamos receber novamente aqui no primeiro domingo para a gente poder estar caminhando. Para quem está nos assistindo, tem gente de longe. Se você quer fazer parte, também pode fazer parte da igreja, que de alguma forma nós vamos te pastorear, né? Hoje tem vários meios, além da internet, e a gente chega até você de alguma maneira. Então, dê o seu nome. Aí também tem um link do meu WhatsApp, você pode clicar por ele também e mandar para mim uma mensagem se identificando, dizendo: eu quero fazer parte da Igreja Metodista do Castrioto. E nós vamos te receber também, né? Ah, pastor, mas eu longe, como é que eu vou ser recebido? A gente vai ter uma forma de fazer isso. Pode ficar tranquilo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que seja uma semana, né, abençoadora para todos os irmãos, cheio de graça e paz. Amém? Recebamos a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos receber a bênção, mas eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? E contar rapidamente um testemunho que tem a ver com essa mensagem de hoje. Nós, não sei quantos souberam que nosso carro foi roubado lá no Pará. Vocês ficaram sabendo disso? Não ficaram sabendo? Nosso carro foi roubado no Pará. E o meu esposo chegou em casa, o pastor Marcos. Um dia ele vai contar o testemunho direito para vocês. Ele chegou em casa sem o carro, tocou campainha. Eu pensei quem era, porque já estava um pouco tarde, e ele entrou, e eu falei: amor, o que aconteceu? Aí ele falou assim: não, espera que eu vou resolver o que eu tenho que resolver aqui, eu vou te contar. Eu falei: tá bom. E aí, para encurtar, eu descobri, né, que o carro havia sido roubado. E aí, quando o carro foi roubado, eu falei: moça, a gente só tem uma coisa, vamos orar. E aí ele foi para a cozinha, começou a andar na cozinha, porque ele costumou, a gente às vezes anda orando, né? E eu dobrei o joelho na sala, assim, pertinho um do outro, assim, aproximado. E aí eu comecei a orar, clamar, e Deus me mostrou um anjo em cima do carro, pastor Zenildo. Eu levantei aquele clamor, e daqui a pouco eu vi, o anjo que o Senhor me mostrou era uma bola de luz que vinha e parava em cima do carro. Aí eu levantei e falei: amor, vamos ficar tranquilo, porque do jeito que Deus me mostrou, não tem como eles irem muito longe. Mas assim, a crise é grande, né, pastor Zenildo? Nosso carro não tinha seguro, não tinha nada, e a gente ia perder, né? Aí no dia seguinte nós oramos novamente. E aí Deus deu uma palavra para o pastor Marcos. E a palavra que o Senhor deu foi: persegue, porque tudo encontrareis e tudo restituirei. Para a glória de Deus. Amém? Esse texto de Davi foi o texto que Deus deu para o meu esposo quando o Senhor restituiu o nosso carro. Na madrugada desse mesmo dia, o carro foi encontrado para a glória de Deus. Amém? O carro que nós usamos hoje aqui em Petrópolis. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos erguer nossa mão para o céu e vamos receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, o nosso amigo de cada despertar da manhã, seja sobre cada um, irmão e irmã, e sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra. E a igreja do Senhor diga: amém. Glória a Deus. Uma noite de vitória. A paz do Senhor, queridos. Obrigado, meu pastor.
nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus e Pai nós somos na comunhão do Espírito em uma aliança eterna.